Wahid Warbaha. Vença a resistência, com movimentos velozes e imprevisíveis. A estratégia da Blitzkrieg. Um mundo onde muitas pessoas são indecisas e cautelosas em excesso, o uso de velocidade vai lhe dar um poder extraordinário. Atacar primeiro, antes que seus adversários tenham tempo para pensar ou se preparar, os deixará emotivos, desequilibrados e propensos ao erro. Quando você acompanha com outra manobra rápida e repentina, induz mais pânico e confusão. Esta estratégia funciona melhor com uma encenação, uma calmaria. Sua ação inesperada pega seu inimigo desprevenido. Quando atacar, bata com força implacável. Agir com velocidade e decisão vai lhe conquistar o respeito, o temor e um ímpeto irresistível. Estratégia 14.213-1. 4. Vença a resistência. Com movimentos velozes e imprevisíveis. A estratégia da Blitzkrieg. Em um mundo onde muitas pessoas são indecisas e cautelosas em excesso, o uso de velocidade vai lhe dar um poder extraordinário. Atacar primeiro, antes que seus adversários tenham tempo para pensar ou se preparar, os deixará emotivos, desequilibrados e propensos ao erro. Quando você acompanha com outra manobra rápida e repentina, induz mais pânico e confusão. Esta estratégia funciona melhor com uma encenação, uma calmaria. Sua ação inesperada pega seu inimigo desprevenido. Quando atacar, bata com força implacável. Agir com velocidade e decisão vai lhe conquistar o respeito, o temor e um ímpeto irresistível. Lento, lento, rápido, rápido. Em 1218, Maomé Miuik, o Shah de Khwarizmi, recebeu a visita de 3 embaixadores em nome de Genghis Khan, o líder do Império Mongol no Oriente. Os visitantes traziam presentes magníficos e, o mais importante, a proposta de um tratado entre as duas potências que permitiria a reabertura da lucrativa Rota da Seda, ligando China e Europa. O Império do Shah era imenso, incorporando o atual Irã e boa parte do Afeganistão. A capital, Samarcand, era fabulosamente rica, um símbolo de seu poder, e um comércio mais intenso ao longo desta rota só aumentaria estas riquezas. Visto que os mongóis deixaram claro que o consideravam o parceiro mais importante no acordo, o Shah decidiu assinar o tratado. Passaram-se alguns meses e uma caravana mongol chegou à cidade de Otrar, no canto noroeste do Império do Shah, com a missão de comprar artigos de luxo para a corte mongol. O governador de Otrar desconfiou que os homens na caravana fossem espiões. Mandou matá-los e se apoderou das mercadorias que eles tinham levado para barganhar. Sabendo desta afronta, Genghis Khan despachou um embaixador, escoltado por 2 soldados, para exigir do Shah um pedido de desculpa. A exigência, que supostamente colocaria os 2 impérios em pé de igualdade, deixou o Shah furioso. Ele mandou cortar a cabeça do embaixador e a mandou de volta para Genghis Khan. Isto, é claro, significava guerra. O Shah não estava com medo. Seu exército, apoiado em sua bem treinada cavalaria turca, contava com mais de 400.000 homens, o dobro, pelo menos, do tamanho do inimigo. Derrotando os mongóis em batalha, ele podia finalmente se apossar das terras deles. Ele supunha que os mongóis atacariam Transoxiana, a parte mais ao leste de seu império, limitada a leste pelos 800 quilômetros do rio Sirdarya, ao norte pelo deserto Kizilkum e a oeste pelo rio Amu Darya. O interior de Transoxiana era também onde se encontravam 2 das cidades mais importantes do império, Samarcande e Bukhara. O Shah decidiu instalar de soldados ao cordão longo do Sirdarya, que os mongóis teriam de atravessar para entrar em seu império. Eles não poderiam atravessar vindo do norte. O deserto era intransponível, e ir para o sul seria um desvio muito grande. Mantendo o grosso de seu exército no interior de Transoxiana, ele seria capaz de colocar reforços onde fossem necessários. Ele tinha uma posição defensiva inexpugnável e superioridade numérica. Que viessem os mongóis, ele os esmagaria. No verão de 1219, patrulheiros relataram que os mongóis estavam se aproximando da extremidade sul do Sirdarya, pelo Vale Fergana. O Shah enviou uma força grande, sob a liderança do seu filho Jalal ad-Din, para destruir o inimigo. Depois de uma feroz batalha, os mongóis recuaram. Jalal ad-Din relatou ao pai que o exército mongol não era tão temível quanto sua fama. Os homens pareciam pálidos, seus cavalos estavam magros, e nenhum deles se mostrava muito ansioso para sustentar uma luta. O Shah, acreditando que os mongóis não eram páreo para seu exército, colocou mais tropas na extremidade sul do cordão e esperou. A guerra é de tal modo que a suprema consideração é a velocidade.
Isto significa tirar vantagem do que está fora do alcance do inimigo, ir por caminhos onde ele menos o espera e atacar onde ele não está preparado. Sun Tzu, século I 29 a.C. 214, estratégia 14 meses depois. Um batalhão mongol apareceu sem avisar no norte, atacando a cidade de Otrar e capturando seu governador, o mesmo homem responsável pela violência contra os mercadores mongóis. Os mongóis o mataram, derramando prata derretida em seus olhos e ouvidos. Pasmo com a rapidez com que tinham conseguido chegar a Otrar, e de uma direção inesperada, o Shah decidiu transferir mais tropas para o norte. Estes bárbaros poderiam se mover rápido, ele raciocinou, mas não podiam vencer um exército entrincheirado com tantos soldados. Em seguida, entretanto, 2 exércitos mongóis avançaram velozes para o sul, saindo de Otrar, correndo paralelos ao Sir-Darja. Um, sob comando do general Jote, começou a atacar cidades-chaves ao longo do rio, enquanto o outro, sob comando do general Ge, desaparecia ao sul. Como gafanhotos, o exército de Jote espalhou-se pelas montanhas e terras baixas próximas do rio. O Aksam movimentou uma boa parte de seu exército para o rio, mantendo algumas reservas em Samarcande. A força de Joshi era relativamente pequena, 20.000 homens no máximo. Estas unidades móveis atingiram uma posição após outra, sem avisar, queimando fortes e causando muita confusão. Os relatórios que chegavam das frentes de batalha davam ao Shah uma imagem destes estranhos guerreiros que vinham do leste. O exército deles era só cavalaria. Cada mongol não só cavalgava um cavalo, como era seguido por vários outros cavalos sem cavaleiro, todos éguas, e quando sua própria montaria se cansava, ele trocava por outra descansada. Estas éguas eram leves e rápidas. Os mongóis não estavam sobrecarregados com carroças de suprimentos. Transportavam junto com eles sua comida, bebiam o leite e o sangue das éguas, e matavam e comiam os animais enfraquecidos. Podiam viajar 2 vezes mais rápido do que o inimigo. Sua pontaria era extraordinária. Avançando ou recuando, eles podiam atirar setas com notável destreza, tornando seus ataques muito mais mortais do que qualquer coisa que o Shah já tivesse visto. Suas divisões se comunicavam a grandes distâncias com bandeiras e tochas. Suas manobras eram coordenadas com precisão e quase impossíveis de prever. Lidar com esse tormento constante esgotava as forças do Shah. Agora, de repente, o exército do general Jeb, que havia desaparecido ao sul, reapareceu dirigindo-se a noroeste para a Transoxiana em extraordinária velocidade. O Shah rapidamente enviou suas últimas reservas para o sul, um exército de 50.000 homens para combater Jeb. Ele ainda não estava preocupado. Seus homens haviam provado sua superioridade no combate direto, na batalha no Vale Fergana. Desta vez, entretanto, foi diferente. Os mongóis disparavam armas estranhas. Suas flechas, mergulhadas em alcatrão incandescente, criavam cortinas de fumaça por trás das quais seus cavaleiros rápidos como relâmpagos avançavam, abrindo brechas nas linhas do exército do Shah, através das quais uma cavalaria mais fortemente armada penetrava. Carros de guerra disparavam de um lado para o outro por atrás das linhas mongóis, trazendo constantes suprimentos. Os mongóis enchiam o céu de flechas, estratégia 14.215, criando incansável pressão. Eles vestiam camisas de seda pesada. Uma flecha que conseguisse furar a camisa raramente chegava até a carne e podia ser facilmente extraída puxando-se o tecido. Tudo isto feito enquanto se moviam a grande velocidade. O exército de Jeb aniquilou as forças do Shah. Ao Shah restava uma opção: recuar para o oeste, poupar forças e lentamente reconstruir seu exército. Ao iniciar os preparativos, entretanto, algo inacreditável aconteceu. Um exército sob o comando do próprio Genghis Khan estava diante dos portões da cidade de Bukhara, a oeste de Samarcande. De onde eles tinham vindo? Não podiam ter atravessado o deserto de Kizilkum ao norte. A aparição parecia impossível, como se evocados pelo próprio demônio. Bukhara caiu logo, e em poucos dias foi a vez de Samarcande. Soldados desertavam, generais entravam em pânico. O Shah, temendo por sua vida, fugiu com um punhado de soldados. Os mongóis o perseguiram inexoráveis. Meses depois, em uma pequena ilha no Mar Cáspio, abandonado por todos, esfarrapado e implorando comida, finalmente o ex-governante do império mais rico do Oriente morreu de fome.
Interpretação: quando Genghis Khan tornou-se líder da nação mongol, herdou talvez o exército mais veloz do planeta. Mas a rapidez deles havia se traduzido em limitado sucesso militar. Os mongóis poderiam ter aperfeiçoado a arte de lutar montados a cavalo, mas eram indisciplinados demais para explorar qualquer vantagem que tivessem conquistado desse modo ou coordenar um ataque em grande escala. A genialidade de Genghis Khan foi transformar a caótica velocidade mongol em algo organizado, disciplinado e estratégico. Ele conseguir isto adaptando uma antiga estratégia chinesa de lento-lento, rápido-rápido. O primeiro passo, um lento, era preparar-se meticulosamente antes de qualquer campanha, o que os mongóis sempre faziam no mais alto grau. Ao planejarem o ataque ao Shah, os mongóis souberam da existência de um guia que conhecia uma cadeia de oásis no meio do deserto de Kizilkum. Este homem foi capturado e mais tarde conduziu o exército de Genghis Khan pelo território hostil. O segundo, lento, foi uma encenação, que envolvia fazer o inimigo baixar a guarda, acalmando-o. Os mongóis, por exemplo, perderam intencionalmente a primeira batalha no Vale Fergana, para alimentar a arrogância do Shah. Depois veio o primeiro rápido, fixando a atenção do inimigo para um rápido ataque frontal. O último rápido foi um golpe 2 vezes mais rápido de onde menos se esperava. O súbito aparecimento de Genghis diante dos portões de Bukhara é considerado por muitos a maior surpresa militar da história. Mestre na guerra psicológica, Genghis sabia que os homens se assustam mais com o desconhecido e o imprevisível. A característica inesperada dos ataques duplicava a eficácia de sua rapidez, gerando confusão e pânico. 216 Estratégia. 14 Vivemos em um mundo que valoriza a velocidade quase acima de tudo, e agir mais rápido do que o adversário por si só já se tornou a principal meta. Mas, muitas vezes, as pessoas estão simplesmente com pressa, agindo e reagindo freneticamente aos acontecimentos, o que as faz propensas a erros e desperdício de tempo no longo prazo. A fim de se distinguir na matilha, para usar uma velocidade com força devastadora, você precisa ser organizado e estratégico. Primeiro, você se prepara com antecedência, observando seu inimigo para conhecer seus pontos fracos. Em seguida, descobre um jeito de fazer seus adversários subestimarem você, baixarem a guarda. Quando você atacar inesperadamente, eles ficarão paralisados. Quando você atacar de novo, é pela lateral e de repente. É o golpe imprevisto que provoca o maior impacto. Quanto menos se prevê uma coisa, mais ela assusta. Nenhum outro lugar se vê isso melhor do que na guerra, onde cada surpresa causa terror mesmo para aqueles que são os mais fortes. Xenofonte, Chaves para a guerra. Em maio de 1940, o exército alemão invadiu a França e os Países Baixos usando um novo estilo de guerrear, a Blitzkrieg. Avançando com incrível velocidade, os alemães coordenaram tanques e aviões em um ataque que culminou em uma das mais rápidas e devastadoras vitórias da história militar. O sucesso da Blitzkrieg foi em grande parte devido à defesa rígida, estática dos aliados, similar à do Shah contra os mongóis. Quando os alemães furaram sua defesa, os aliados não foram capazes de se adaptar ou reagir a tempo. Os alemães avançavam mais rápido do que o inimigo podia processar o que estava acontecendo. Quando os aliados decidiram a respeito de uma contra-estratégia, era tarde demais. As condições eram outras. Eles já estavam um passo atrás. Agora, mais do que nunca, nos vemos lidando com pessoas que são defensivas e cautelosas, que iniciam qualquer movimento a partir de uma posição estática. A razão é simples. O ritmo de vida moderno está cada vez mais veloz, repleto de distrações, incômodos e interrupções. Para muita gente, a reação natural é recuar para dentro de si mesma, erguer muros psicológicos contra as duras realidades da vida moderna. As pessoas detestam a sensação de estarem sendo apressadas e têm pavor de errar. Inconscientemente, tentam retardar as coisas, levando mais tempo para tomar decisões, não se comprometendo, ficando na defensiva e sendo cautelosas. A guerra no estilo Blitzkrieg, adaptada para o combate diário, é a estratégia perfeita para estes tempos. Enquanto aqueles a seu redor permanecem na defensiva e imobilizados, você os surpreende com ação súbita e decisiva, forçando-os a agir antes de estarem prontos. É bem provável que fiquem emotivos e reajam com imprudência. Você furou suas defesas. Xin representa o filho mais velho, que governa com energia e poder. Uma linha Yang surge sob 2 linhas Yin e pressiona com força para cima.
Este movimento é tão violento que inspira terror. É simbolizado pelo trovão, que explode da terra e com seu choque causa temor e estremecimento. O choque do julgamento traz sucesso. O choque vem, palavras risonhas, o choque aterroriza centenas de quilômetros. I Ching, China, século V a.C. Estratégia 14.217. E, se mantiver a pressão e atacá-los de novo com algo inesperado, você os colocará em uma espécie de espiral psicológica descendente, forçando-os a errar, o que aumenta ainda mais a confusão deles. E assim, o círculo continua. Muitos daqueles que praticavam uma forma de blitzkrieg no campo de batalha a usavam com grande eficácia na vida diária. Júlio César, mestre na rapidez e na surpresa, foi um grande exemplo. Do nada, César podia formar uma aliança com o maior inimigo de um senador, forçando-o a modificar sua oposição a ele ou se arriscar em um confronto perigoso. Da mesma forma, sem ninguém estar esperando, ele era capaz de perdoar um homem que tivesse lutado contra ele. Desprevenido, o homem se tornava um fiel aliado. A fama de César de fazer o que ninguém esperava deixava as pessoas mais cautelosas em sua presença, acentuando ainda mais sua habilidade para apanhar desprevenidos os outros à sua volta. Essa estratégia é uma maravilha com aqueles que estão muito hesitantes e temerosos de cometer qualquer tipo de engano. Do mesmo modo, se você está enfrentando um inimigo que tem liderança dividida ou rachaduras internas, um ataque rápido e repentino aumentará as fissuras e causará o colapso interno. Metade do sucesso da Blitzkrieg de Napoleão Bonaparte era que ele a usava contra exércitos de aliados, nos quais vários generais competindo entre si encarregavam-se da estratégia. Quando seu próprio exército rompia as defesas dessas outras tropas, a dissensão se revelava e elas ruíam internamente. A estratégia da Blitzkrieg pode ser eficaz na diplomacia também, como Henry Kissinger demonstrou. O ex-secretário de Estado americano muitas vezes não se apressava em iniciar negociações diplomáticas, acalmando o outro lado com gentilezas. Depois, com a proximidade do prazo final para as negociações, ele de repente atacava com uma lista de exigências. Sem tempo suficiente para processar o que estava acontecendo, eles tendiam a ceder ou se tornar emotivos e cometer erros. Esta era a versão de Kissinger para lento, lento, rápido, rápido. Para sua investida inicial na França durante a Segunda Guerra, os alemães escolheram atacar através da Floresta das Ardenas, no sul da Bélgica. A floresta, considerada impenetrável a tanques, tinha pouca proteção. Forçando por este ponto fraco, os alemães conseguiram aumentar a velocidade e o fôlego. Ao lançar uma blitzkrieg, você deve começar encontrando o ponto fraco do inimigo. Iniciando a ação por onde houver menos resistência, você será capaz de desenvolver um impulso crucial. O sucesso dessa estratégia depende de 3 coisas: um grupo que tenha mobilidade, uma excelente coordenação entre as partes e a capacidade para enviar ordens rápidas de um ponto a outro da cadeia de comando. Não dependa da tecnologia para isto. Durante a Guerra do Vietnã, o excelente sistema de comunicação do exército americano talvez tenha sido de fato um estorvo para ele. Informações em excesso para serem processadas foram responsáveis por tempos de resposta mais lentos. Os norte-vietnamitas, que contavam com... Mas o talento de Ali aceita suas limitações e faz delas virtudes. Vamos passo a passo. Não posso pensar em um campeão de peso pesado do passado cujo soco não fosse superior ao de Ali. Mas em suas primeiras 20 lutas, Ali, na época Cassius Clay, ganhou todas, marcando 17 nocautes. Então qual é o mistério de Ali? Por que um homem que todos os especialistas são unânimes em dizer que não tem nenhum poder de soco, derruba a maioria de seus adversários, inclusive em um nocaute com um único soco, em Sonny Liston, em sua primeira defesa de seu título? A resposta está na velocidade e no senso de oportunidade. Clay, na época, e Ali agora, é capaz de dar socos com extrema rapidez e, o que é mais importante, na hora certa, pouco antes que o homem à sua frente possa colocar em funcionamento sua noção de previsão característica de um boxeador. Quando isso acontece, o homem que recebe o soco não o vê. Por conseguinte, o cérebro deste homem não pode prepará-lo para o impacto do golpe. Os olhos não podem enviar a mensagem para a parte do corpo que vai levar a pancada. Portanto, chegamos a uma conclusão de nocaute. O soco que apaga você não é tanto o soco forte, mas aquele que você não vê chegando. Sting Like a Bee, José Torres e Bert Randolph Sugar, 1971, 218.
Estratégia 14. Uma rede bem coordenada de espiões e informantes, não de engenhocas. Tomavam decisões com mais rapidez e, por conseguinte, eram mais ágeis no chão. Logo depois de ser eleito presidente, em 1932, Franklin D. Roosevelt pareceu sumir de cena. A depressão estava no auge e, para muitos americanos, isso não era lá muito tranquilizador. Então, ao tomar posse, Roosevelt mudou de ritmo, fazendo um discurso inflamado que mostrava que ele, na verdade, estivera meditando profundamente sobre as questões que o país enfrentava. Nas semanas seguintes, ele chegava ao Congresso agitado, com uma série de propostas legislativas ousadas. A intensidade desta nova direção foi sentida ainda mais por causa da lenta encenação. Mais do que mero teatro, o impulso criado por esta estratégia ajudou Roosevelt a convencer o público de que ele ia trabalhar e estava levando o país na direção certa. O impulso traduziu-se em apoio às suas políticas, o que, por sua vez, ajudou a incentivar a confiança e dar uma reviravolta na economia. Velocidade, portanto, não é só uma poderosa ferramenta para usar contra um inimigo. Ela pode também ter uma influência positiva e estimulante sobre aqueles que estão a seu lado. Frederico, o Grande, notou que um exército que é rápido em seus movimentos tem um moral mais elevado. A velocidade cria uma sensação de vitalidade. Com a rapidez, você e seu exército têm menos tempo para errar. Ela cria também um efeito de contágio. Mais e mais pessoas admirando sua ousadia resolverão juntar forças com você, como Roosevelt. Torne essa ação decisiva o mais dramática possível. Um momento de tranquilidade e suspense no palco antes que você faça sua surpreendente entrada. Imagem: a tempestade. O céu fica parado e tranquilo. Uma calmaria se estabelece, pacífica e confortante. Então, do nada, estoura um relâmpago. Começa a ventania. E o céu explode. É o inesperado da tempestade que tanto assusta. Autoridade. Você deve ser lento na deliberação e rápido na execução. Napoleão Bonaparte. Veni, vidi, vici. Júlio César. 100 a 44 a.C. Estratégia. 14.219. Inversoa. Falta de pressa pode ser muito conveniente, principalmente como encenação. Parecer lento e descansado, até um pouco bobo, acalmará seus inimigos, contagiando-os com sua atitude sonolenta. Quando eles baixarem a guarda, um golpe inesperado pela lateral os derrubará. Seu uso da lentidão e da velocidade, portanto, deve ser intencional e controlado, jamais um ritmo natural no qual você caia. Em geral, ao enfrentar um inimigo veloz, a única verdadeira defesa é ser tão rápido quanto ele ou mais. Só velocidade neutraliza velocidade. Armar uma defesa rígida, como fez o Shah contra os mongóis, só favorece quem é rápido e móvel.